Capítulo 8. Como isso já está explicado com abundante clareza, voltemos ao que resta. Uma vez que a umidade, a secura, o calor e a frieza são qualidades simples e sem mistura, está claro que todo o corpo que os receber será quente, frio, seco ou úmido de modo perfeito e absoluto. Entende, contudo, que aqui me refiro aos elementos fundamentais que compõem tudo o que nasce e perece. Os demais corpos, seja dos animais, seja das plantas, seja dos seres inanimados, como o bronze, o ferro, as pedras, as madeiras, estão situados num ponto médio entre aqueles primordiais, pois nenhum outro corpo é quente, frio, seco ou úmido no mais alto grau, mas ou está no exato meio entre os contrários, de modo que não é nem mais quente, nem mais frio, nem mais seco, nem mais úmido, ou tende mais a um dos extremos, de modo que é ou mais quente ou mais frio, ou mais seco ou mais úmido. Pois bem, se está no exato meio entre cada uma das oposições, de modo a não ser nem mais quente do que frio, nem mais úmido do que seco, será declarado completamente equilibrado. Se, porém, um dos contrários predominar, seja em só uma das oposições, seja em ambas, já não será declarado equilibrado. Se for mais quente que o frio, será chamado pelo que nele predomina. Se pelo contrário for mais frio, será chamado de frio, e o mesmo deve ser estabelecido quanto ao seco e ao úmido. Já se uma das qualidades contrárias prevalecer em ambas as oposições, o corpo será chamado ou de quente com úmido, ou de quente com seco, ou de frio com úmido, ou de frio com seco, conforme as qualidades predominantes. E esses são os quatro desequilíbrios, conhecidos, como acima dissemos, pela maioria, tanto dos médicos quanto dos filósofos. Quanto aos quatro restantes, constituídos da metade desses, não sei como os puderam omitir. Assim como também omitiram o primeiro dos temperamentos, que é de todos o melhor. Ademais, que possa haver uma mistura quente e que não predomine nem o úmido nem o seco, considero isso bastante evidenciado pelo que já foi dito. E seria mesmo fácil deduzi-lo, ainda que nada tivesse sido advertido, desde que concedêssemos ao menos isto, que é uma mistura, que é uma a mistura úmida e quente, e outra mistura seca e quente. Pois se não é de modo algum necessário que a mistura seja quente, seja seca, mas admite-se também que seja úmida, também se admitirá por certo que seja média. A média, afinal de contas, é mais próxima da mistura seca do que a úmida. De mesmo modo, existe ainda a mistura fria, que é mais forte que o frio. Que é mais forte o frio. No entanto, não é necessário nem que seja úmida nem que seja seca, mas pode estar no meio entre essas qualidades. Aqui, de novo, poderás aplicar o mesmo raciocínio. Pois se não é necessário que a mistura fria seja úmida, mas admite-se que venha a ser também seca, está claro que poderá também ser média, pois esta é a mais próxima da úmida que a seca. Logo, assim como numa das oposições foram revelados dois desequilíbrios, um apenas quente, outro apenas frio, do mesmo modo, na outra oposição estabelecem-se outros dois, um apenas seco e outro apenas úmido, mediano ambos com respeito ao quente e ao frio. Aqui outra vez dizeremos que assim como não é necessário que uma mistura seca seja no mesmo ato também quente, mas é também possível que seja fria. Do mesmo modo, é possível que não seja nem quente nem fria, porém equilibrada nesta oposição e seca na outra. De modo semelhante, não é necessário tampouco que a mistura úmida seja quente ou fria, porém admite-se que fique no meio entre os extremos dessa oposição. Se, portanto, não é necessário que o desequilíbrio do quente e do frio seja acompanhado pelo desequilíbrio da outra oposição, ou que este seja acompanhado por aquele, admitir-se-á que às vezes a natureza bem temperada com respeito à quentura e à frieza seja seca ou úmida, e que a equilibrada com respeito a essas qualidades seja quente ou fria. De modo que, além dos desequilíbrios que nos transmitiram os médicos e filósofos do passado, existem ainda outros quatro, situados no ponto médio entre os estados bem equilibrados e os estados desequilibrados, com respeito a ambas as oposições. Pois no estado sumamente equilibrado, nenhuma das oposições é imoderada. No estado desequilibrado, contrário a este, ambas as oposições são viciosas. No meio desses dois, situa-se o estado equilibrado quanto a uma das oposições e desequilibrado quanto à outra. Este, sendo metade equilibrado, metade desequilibrado. Com razão, pode ser posto entre o estado inteiramente equilibrado e o inteiramente desequilibrado. E se as coisas são assim, como sem dúvida são,
Por que hesitaremos em afirmar que são 9 os temperamentos diferentes? Um equilibrado, 8 não equilibrados, dos quais 4 são simples, úmido, seco, quente, frio, 4 compostos, úmido com quente, seco com quente, frio com úmido, frio com seco.